Muito boa tarde a todos. Portanto, nós estamos agora aqui para a mesa redonda de como envolver os média na comunicação de ciência. Temos connosco 3 colegas. A Sara Sá, lamentavelmente, não poderá estar connosco hoje. Temos a Ana Sousa Dias, do meu lado direito. Olá, Ana. A Ana é muito conhecida de todos, principalmente, eu penso que pela série contínua e interessantíssima de entrevistas que fez ao longo de muitos anos na televisão, não é? E a televisão tem aquele poder de nos aproximar das pessoas e de nos fazer quase que criar uma relação com aquelas pessoas. A Ana é jornalista e teve o cuidado de me dizer que não é jornalista de ciência, o que aliás até acrescenta aqui um fator interessante à discussão, que é exatamente como é que poderemos retirar a ciência do aquartelamento das secções de ciência e trazê-la para os média sem esse lado. Temos do outro lado também a Arminda Sousa Deusdado, que é jornalista, responsável pelo programa Biosfera, também na televisão, e que nos poderá falar desta experiência do que é manter um programa na televisão durante tanto tempo, não é? Portanto, esta longitudinalidade da presença da ciência e do ambiente na televisão. E temos connosco o Rui Brito Fonseca, cientista social, que já tiveram a oportunidade de ver na apresentação anterior, e que teve a oportunidade de estudar, do ponto de vista académico, a presença da ciência e da tecnologia nos média, tanto na imprensa como na televisão, não é? Porque nos poderá dar esta perspectiva de uma meta-análise, digamos assim, de como é que a ciência e a tecnologia têm estado nos média em Portugal. Portanto, se calhar aquilo que nós fazemos, tendo em conta que somos uma espécie de happy hour antes da hora do jantar, não é? É fazer uma ronda inicial, em que cada um de vocês estará à vontade para fazer um comentário inicial e, a partir daí, seguir. Está bem? Já agora começo eu, que não sou de facto da ciência, mas tenho que confessar que estive muito perto da ciência, do jornalismo de ciência, porque me sentava na mesma sala e bastante perto do Vítor Malheiros, do Zé Vítor Malheiros e do António Granado. E portanto, sinto-me, apesar de tudo, com alguma proximidade. Contagiada. É verdade que o Zé Vítor Malheiros me chamou há bocado bastante... Me chamou estúpida porque eu não consegui tirar o autocolante. Não sei se vocês conseguiram à primeira, mas não era fácil. E tudo se deveu... Alguém tirou por mim, Ana. Pronto. Mas pronto, eu não foi fácil. Mas apesar disso eu continuo a gostar do Zé Vítor. E continuo a gostar de ciência. Eu queria explicar, de facto nunca fui jornalista de ciência, mas porque sou jornalista há 40 anos quase, posso dizer que não podia deixar de abordar a ciência no meu trabalho. Isto é, não me pareceu nunca que a ciência devesse ser afastada daquilo que é a informação em geral. E, portanto, quando tive a oportunidade, como a Ana sublinhou ou recordou, de ter um programa de entrevistas em televisão no qual eu tinha total liberdade de escolha, naturalmente os cientistas estavam, digamos, na linha da frente das pessoas que eu convidava. Eu não tenho a certeza, vou dizer por alto, mas acho que pelo menos 10% das pessoas que foram entrevistadas, e foram 360 e tal, eram cientistas de diferentes áreas, desde a matemática, à física, à medicina, e mesmo às ciências humanas. Portanto, houve uma vontade minha, que não vou aqui explicar, porque são coisas que têm que ver com interesse pessoal, prazer, o gosto por saber mais coisas. Mas, na verdade, na base disso está a questão de a ciência não dever estar afastada daquilo que é o essencial da informação. Os desgraçados que estiveram aqui a falar e a mostrar os trabalhos com, não digo conjuntos vazios, mas quase conjuntos vazios de informação sobre ciência e sobre saúde nas televisões, creio que eram os 2 sobre televisão, devem ter sofrido muito, porque, de facto, devem ter tido que ver muitas coisas que não tinham nada a ver com ciência e que eram certamente muito desinteressantes. O que é que me interessa dizer agora? Ao fim destes anos todos,
Eu acho que o interesse pela ciência, que foi de alguma maneira, que foi bastante incentivado ou estimulado pelos jornalistas que trabalham em ciência, e aí vou, apesar de ele me ter chamado estúpida, vou dizer que o José Vítor Malheiros teve uma grande importância nisto. Foi o Público foi o primeiro jornal que teve uma secção diária de ciência. Estou a dizer bem? Loira, mas digo estas coisas, mas apesar de tudo, atenta. Não só era uma secção diária de ciência, como tinha não uma pessoa nem duas, tinha 4 pessoas em média, em geral, tinham 4 pessoas. Portanto, não era uma daquelas secções que dizem nós temos ciência e damos de vez em quando umas coisas e há uma pessoa que está ali num cantinho e que de vez em quando os chefes deixam publicar alguma coisa. Era uma secção de ciência sólida, interessada e que era muito lida, e que foi uma das grandes diferenças que aquele jornal teve em relação à comunicação social. Tinha outras também grandes, mas a ciência certamente era uma delas. É claro que eu já trabalhei em muitos outros órgãos de informação em que não havia esta atenção à ciência. Um dos últimos sítios onde trabalhei era um jornal que tinha, de facto, uma pessoa especializada em ciência, que já era especializada há muito tempo, a Eduarda Ferreira, e que todos os dias sofria com o pouco espaço, a desatenção, o desrespeito que os editores e os diretores tinham em relação ao trabalho dela. E, portanto, era uma luta diária para ver se conseguia um bocadinho, para explicar coisas que eram muitas vezes complexas e que ela conseguia traduzir em palavras simples. E, portanto, uma das coisas que eu queria dizer é que fazer ciência, fazer informação de ciência é um combate brutal. Hoje em dia, e creio que há bocado na comunicação do Rui Brito, ele falou na quantidade de secções de temas que eram tratados nos telejornais e a ciência ficava mesmo lá no fim, e por acaso a cultura não estava lá, não é? Porque agora eu acho que neste momento já podemos fazer uma comparação entre a cultura e a ciência, é fugir um bocado ao âmbito desta conversa, mas é assim, a cultura também vai desaparecendo. Portanto, para os jornalistas que trabalham nestas áreas, é um combate diário. Para as pessoas que têm funções intermédias, não vou dizer nada sobre isso. Para os diretores, é mesmo uma coisa de total desinteresse, porque, infelizmente, as pessoas que chegam a diretores nesta fase do campeonato não são pessoas muito interessadas em coisas que não lhes provoquem, que não lhes ofereçam a simpatia dos patrões. Eu vou dizer isto, desculpem lá, já tenho uma certa idade, posso ser um bocado inimputável e dizer disparates. Eu trabalhei também na agência Lusa, era um sítio onde seria importantíssimo haver uma secção de ciência, visto que uma notícia que sai na Lusa pode não sair nos jornais principais, mas tem uma divulgação ao nível da imprensa regional, dos sites, sobretudo agora que há muita informação digital. E, no entanto, não havia o menor interesse pelas questões da ciência. É sempre considerado uma coisa bizarra. É curioso porque numa agência noticiosa não se coloca o problema do espaço, como acontece nos jornais. Nos jornais ainda se tem aquele desculpa, não há espaço para pôr a notícia. Numa agência não. E, portanto, eu acho que o vosso trabalho aqui de divulgadores da ciência, pessoas especializadas nesta área, é heroico, importantíssimo, e fico com vontade de os abraçar a todos. Há um que eu já abracei há bocadinho, que é o António Ferreira, da Fundação Champalimau, que fez uma intervenção brilhante, uma apresentação brilhante na semana passada, na sessão de storytelling. Não sei se ele ainda aqui está. Pedro. Olá, Pedro. O Pedro fez uma apresentação fantástica em que aliava a ciência e a cultura. E depois disso eu fui, agora já estou a entrar numa coisa mais pessoal, mas fui a um encontro de escritores no Norte, em Matosinhos, e uma das questões um dos temas de uma das mesas era o que é que tinha mudado em Portugal, o que é que tinha valido a pena, o que é que tinha corrido mal. A questão era mesmo, posta assim, o que é que tinha corrido mal em Portugal nestes últimos 40 anos?
e eu estava um bocado envergonhada e não falei. E, portanto, não disse aquilo que devia ter dito, que era que uma das grandes mudanças, e que correu muito bem, independentemente de hoje em dia estar em risco por falta de financiamentos, é a consolidação, ou o abrir para a área da ciência e a quantidade de pessoas que foram formadas ao longo destes anos. Eu sei, é chato estar a dizer nomes, mas não há dúvida que o Mariano Gago teve uma grande importância nisto, e seria interessante se o Nuno Crato pudesse dar continuidade a isso com a falta de dinheiro que tem. Mas só queria deixar esta nota, é que de facto aquilo que eu não consegui dizer em Matosinhos, digo aqui, de facto em 40 anos de democracia, não tenho dúvidas de que o grande passo em frente, um dos grandes passos em frente, para além de haver liberdade e de podermos dizer coisas que são interessantes, ou que são chocantes, ou que são perigosas, um dos grandes passos em Portugal foi certamente o avanço na área da ciência. E, portanto, parabéns a todos e, por favor, trabalhem contra a corrente. Eu agora não estou a trabalhar em órgãos de informação, a não ser porque estou a fazer entrevistas para a revista Ler, e já agora já que não tenho uma medalha, trago uma medalha ao peito, que é dizer que a próxima entrevista da revista Ler, a próxima capa, é um cientista do ITQB, o Adriano Henriques, porque o próprio diretor da revista e eu achámos que não se pode limitar, mesmo na revista Ler, que seria supostamente só de literatura, não se pode limitar o conhecimento à literatura. E, portanto, leiam a entrevista do Adriano Henriques, que é muito interessante e que vai para lá da parte biológica e dos esporos, que é a especialidade dele. Muito obrigada. Obrigada. Ora bem, eu tenho aqui a grave missão, que é chamar a vossa atenção ao fim deste tempo todo. Eu passei o dia convosco, infelizmente não vou estar cá amanhã, espero ver no final o resultado de todo este vosso trabalho, que vocês dizem que vai estar online, foi isso que eu verifiquei no vosso site. E a minha formação jornalística colocou-me logo de manhã digamos, eu diria o seguinte título: Nuno Crato senta ciência viva. E este sentar ciência viva é um pouco aquilo que eu sinto como uma pessoa que faz ciência, que faz produção de ciência a nível de informação, quando vou, nestes últimos tempos, numa viagem que fiz recentemente por alguns órgãos de comunicação, nomeadamente grandes produtoras como os Odisseia, o National Geographic, etc., onde faço tudo aquilo que vocês me estiveram a dizer hoje, eu dizia Nuno Crato senta ciência viva. Porque aqueles me dizem, eu não quero ciência, eu quero doctainment. O que é doctainment? Provavelmente o David Marçal seria a pessoa ideal para estar agora aqui sentado a explicar isto. E a Farol de Ideias, como também teve o arranque, e ainda está, no Inimigo Público, aquele jornal satírico, onde as pessoas de ciência, os pares, se reviam nos teus textos, David, e de outras pessoas que escreviam no Inimigo Público sobre ciência. Nós começamos lá na Farol de Ideias a imaginar. Vamos ver como é que nós vamos explicar, por exemplo, o cerco de Lisboa. Pina Manique vai ficar preso numa porta. Mais à frente, espero que nós vamos voltar aqui. Pina Manique está quase a passar a porta. Mais à frente. Eu imagino, e foi esta a brincadeira que nós fomos fazendo lá na Farol de Ideias, o que é exatamente um doctainment? O que é estas grandes produtoras, que vocês não fiquem com a impressão que há uma silly season ou que os telejornais são silly por algum outro objetivo que não seja, é a parte mais económica de se fazer televisão. É a informação. Os telejornais de 1 hora são muito mais económicos do que fazer um documentário de 1 hora. É por isso que os jornais têm 1 hora, têm 1 hora e meia, têm 2. Também é preciso nós termos bem a noção do que é que nós estamos a falar quando estamos a contrapor ciência, quando estamos a contrapor informação e quando estamos a pôr share. O que foi muito interessante, Rui, foi perceber que muita da informação que está no vosso trabalho foi a Farol de Ideias que fez a nível de ciência. Ainda bem, pronto. Valha-nos isso. Isto de fazer praticamente 10 anos um programa de ciência, que é o Biosfera, eu diria que já estou num rácio positivo, porque tive 5 anos à espera que
os diretores da altura dessem o ok a um programa de ambiente, ambiente não vende. Dizia o nosso ministro quando aqui chegou, isto não vende, a ciência. Como é que se forma o público? Somos nós que formamos o público com o share, dando-lhes produtos que são share. Não se esqueçam de quem esteve a estudar o que é informação, como é que nós chegamos à conclusão. Vocês lembram-se disso melhor do que eu analisei isso na Universidade do Minho, na altura quando nós estávamos a fazer os nativos digitais. Portugal começou a consumir informação. Quando? Com o caso MEDI. Podemos dizer que o caso MEDI era exatamente Portugal consome mais jornais, telejornais, mais informação? Se calhar não. É este caminhar, muitas vezes, para o que é que o público quer e o que é que os canais que nos dão antena querem que a gente produza. Reparem, nós temos agora, a Farol fez há pouco tempo uma série documental de ciência que andamos a viajar pela Europa. E eu tenho já há vários anos a falar, desde entrevistas como com cientistas, a tentar explicar às vezes o que é o conceito de comunicação televisão, porque este é o meu meio de informação, televisão para comunicar a ciência. São pessoas muito simpáticas e não são só os cientistas portugueses que têm esta dificuldade. Também tinham os espanhóis, tinham os franceses, os italianos, os irlandeses, os alemães. Esperem, vocês, não é só falar uma linguagem mais simples. Vocês têm que perceber que tentarem que a idade geológica do Barremiano deve ser mesmo muito importante. Para Aix-en-Provence, em França. Não sei o que é que o espectador português percebeu quando houve uma idade geológica do Barremiano. Ou então tenham também em atenção uma outra coisa. Fazer televisão também significa pagar um valor. E este valor, nomeadamente, quando estamos a falar em informação científica em 3D, ele tem que valorizar o tempo que está. Uma informação que demora, eu lembro-me de uma praia do Jurássico que demorou 18 dias a fazer um render farm. O que é isto? É estar em uma série de computadores a render um grafismo que animava uma praia do Jurássico. E isto passava 30 segundos. Vocês imaginam quanto é que custaram estes 30 segundos? Deve ser os 30 segundos mais caros da televisão portuguesa. Vale que aquilo era uma série de 7 episódios e tudo se diluiu. Nós falamos de ciência, mas também temos que perceber... Eu, no Biosfera, eu digo sempre que a informação é poder. É poder. Vocês sabem, por exemplo, que o eucalipto vai ser classificado como uma árvore não invasora ou não exótica? Acompanhas? Ainda bem. Olha, não te importas de ir ao Ministério explicar isso? Eu agradecia. Ups. Mas esta guerra tem um preço. Nada é inocente. E às vezes quando há excesso de informação é para ver se nós não percebemos nada, mas é importante que a gente perceba que um contínuo maciço de eucaliptos significa que não vai haver agricultura, não vai haver água, não vai haver uma gestão de recursos que nós vamos precisar depois a montante ou a jusante. Depende, esta água tem que ser recolhida e ela tem de chegar aos campos agrícolas. Quem é que ganha com isto? Garanto-vos que não são vocês, a menos que esteja aqui alguém da indústria do papel. E se estiverem, peço desculpa. Tá? Deve ser por isso que o Biosfera não tem grandes patrocinadores. Tenho vários inimigos, portanto, não deem a minha morada. Mantenham o meu nome como Arminda Deus, que assim ninguém me percebe quem sou eu. Reparem agora o que é que está em cima da mesa, por exemplo, a nível da privatização da água. É algo que o Biosfera já colocou em antena. Andamos atrás dos dados, nomeadamente na Assembleia da República. O que é que isto significa, privatizar a água? Esperem lá, vamos complicar isto muito, que é para ver se ninguém percebe. E às vezes é uma forma de não passar conteúdo, é complicá-lo. E garanto-vos que os dados que agora já estão a correr na Assembleia da República e que na Biosfera continuam a dizer que não existe, que não sabem de nada, mas nós sabemos que eles já estão lá, que já vão chegar ao Presidente da República, eles vão surgir quando houver aí uma saída da Troika qualquer, quando houver uma medida qualquer, vamos saber que a privatização da água está a acontecer, vamos saber que o litoral alentejano vai tendo sempre mais um projeto PIN
E diz-me a ciência, porque era isso que eu estava a dizer, que ter informação é ter poder. E foram vocês da ciência, que me ensinaram que, quando nós analisamos cada projeto de per si, ele não tem importância nenhuma. Porque fazer, assim como aquele investidor árabe diz, eu não vou investir para o Algarve porque o Algarve está feio, vou investir no Alentejo. E fazer um projeto que tenha um campo de golfe, e se nós dividirmos um campo de golfe em 7 buracos, mais 8 buracos, mais 10 buracos, não é que nós temos um conteúdo de mais, o pessoal da matemática ajuda-me, não é que isto seja um estudo de impacto ambiental, não, porque cada um deles está isolado. E se eu estou a fazer um parque que tenha um determinado número de casas, que por acaso são hotéis que têm uma ocupação muito residual, porque um hotel, diz os estudos de impacto ambiental, não tem tanta ocupação durante o tempo como a habitação. E a seguir, este mesmo projeto turístico tem uma série de casas de habitação praticamente permanente. E é assim que nós vamos enganando. Porque com verdades, nada disto que eu vos disse é mentira. Tudo isto são verdades, só que são isoladas. Quando nós juntarmos o campo de golfe, quando juntarmos o hotel, quando juntarmos as zonas residenciais, nós vamos ver um impacto ambiental muito grande. Mas a lei diz que, se nós analisarmos cada um de per si, nenhum deles tem um impacto muito forte. Vejas o caso da Troia até o litoral todo alentejano, os impactos que vão ter, mas nada disto está a ser analisado de forma conjunta. Portanto, vocês imaginam que durante 10 anos nós estarmos à procura de histórias e tentar explicar de forma muito tranquila e muito objetiva, não só a ministros e a presidentes e a primeiros ministros que terminam cursos aos domingos, que pegar em plantas exóticas e limpar a floresta, ou mesmo limpar a floresta através da biomassa, é um erro grosseiro que a ciência explicou. Basta ir às centrais de biomassa e nós vermos que as máquinas não cortam aquela madeira. É uma questão de fibras, é uma questão das partes da limpeza não chegarem para o transporte. Portanto, muitas vezes com a verdade andam-nos a enganar. E nós só não somos enganados, nós, mídia, nós, telespectadores, se vocês desse lado produzirem informação que nós possamos entender. O barremiano é importante, mas se calhar só entre os pares é que percebem. Num paper científico vocês conversam e chegam à conclusão que aquela idade geológica é mesmo muito importante. Para nós é preciso que esta comunicação seja o mais alargada e o mais clara. Prontos, vamos fazer de conta que somos todos estúpidos, falem para nós como se nós não fôssemos mesmo muito inteligentes. Assim que nós, jornalistas, percebermos realmente algum conteúdo, nós conseguimos passá-lo. Obrigada. Boa tarde a todos. Começar por cumprimentar os membros da mesa e a moderadora da sessão. Eu não vou falar tanto sobre o meu trabalho, mas vou falar um pouco mais sobre umas notas acerca do tema da sessão, como envolver os mídias na comunicação de ciência. E a primeira coisa que me vem à mente relativamente à comunicação de ciência tem que ver um pouco com os dados da ciência na televisão que apresentamos. Ou seja, a ciência é um produto que tem que ser vendido a um nicho de mercado. Ele compete com outros assuntos pelo tempo limitado, quer das televisões, quer das rádios, quer dos jornais. E para ter lugar no meio de comunicação e ser notícia, ele tem que ser suficientemente interessante e relevante. Enquanto notícia tem que ter um valor, senão o editor não vai publicar, os leitores nunca vão conhecer esse assunto. O assunto não lhes vai despertar a atenção. É muito comum que a importância de uma descoberta científica ou de um progresso científico não sejam no imediato perceptíveis para os jornalistas, porque muitas vezes é apenas um passo mais numa investigação muito mais ampla. E como tal é muitas vezes desvalorizado por parte dos mídia. Por outro lado, e isso já foi aqui discutido, muitas vezes também os mídia
no sentido de tentarem tornar as temáticas mais apetecíveis para os públicos, enfatizam alguns detalhes, nem sempre os mais interessantes ou os mais importantes do ponto de vista científico, distorcendo um pouco aquilo que é o essencial e indo um pouco buscar o sensacionalista, até o pícaro, para, de alguma forma, tornarem a notícia mais apetecível. Mas também, do mesmo modo, nem sempre os cientistas têm a capacidade de conseguir transmitir a informação da forma mais coerente ou mais perceptível para os jornalistas, de forma a que estes consigam trabalhar convenientemente as peças. E como as empresas de comunicação têm como objetivo vender histórias, boas histórias, que se traduzam em bons resultados de vendas, estas peças têm que ser suficientemente interessantes, mais uma vez, para serem vendidas, entre aspas, ao editor e depois conseguirem ter espaço de divulgação. Depois há uma outra questão que se prende também com a questão da comunicação de ciência, que comunicar ciência tem que ver com uma multiplicidade de conhecimentos de áreas científicas dispares. Não é o mesmo que comunicar futebol, comunicar moda, comunicar política. O conhecimento de quem escreve sobre os temas tem que ser muito aprofundado, dado que os temas têm complexidades que não são perceptíveis a alguém que não tenha um mínimo conhecimento sobre a matéria, o que muitas vezes cria alguma dificuldade nos jornalistas, pois se as peças necessitam de aprofundamento de conhecimento, de aprofundamento de matérias, esse aprofundamento nem sempre é compaginável com os tempos das redações, com os tempos necessários à publicação. Mais que isso, muitas vezes este tempo não é, o tempo das redações não é compaginável com o tempo necessário de reflexividade que os temas de ciência exigem. Depois também a questão das linguagens utilizadas, e há literatura interessante, já foi aqui até referida, sobre as questões das dificuldades de comunicação entre jornalistas e cientistas. É que estes dois grupos profissionais, se quisermos chamar assim, nem sempre conseguem dialogar da forma mais efetiva. Apesar de existirem progressos notórios, a linguagem dos dois lados continua muitas vezes a esbarrar em termos técnicos, em alguns termos mais fechados, dificultando a fluidez comunicacional entre ambos. Não raras vezes a informação que os cientistas querem passar aos jornalistas é tão detalhada e tão complexa que torna o trabalho também do jornalista mais difícil e mais difícil para ele construir uma peça interessante que seja publicável. Depois há outra questão que também já foi aqui referida, que tem que ver com o papel do cientista enquanto comunicador, enquanto profissional que se expõe publicamente para falar do seu trabalho na comunicação social ou em eventos científicos para os públicos não especializados. Do ponto de vista da academia, existem ainda muitos cientistas que olham para estas atividades de comunicação de ciência para públicos não especializados como perda de tempo, como vaidade, como algo que é tudo menos ciência. Parece-me que ainda não existe uma abertura tão interessante como deveria existir da parte da academia também para comunicar mais a ciência e não olhar tanto a comunicação de ciência como algo que distrai o investigador da pesquisa, que consome tempo da pesquisa que o investigador devia estar a gastar na pesquisa e que, em certa medida, a exposição pública pode comprometer aquilo que é a imagem mítica de integridade do cientista em relação ao público. E ainda que a literatura indique que, de facto, não são os ímpetos de vaidade ou de falta de humildade que impelem os cientistas a comunicar e a exporem-se publicamente para comunicar aquilo que fazem, porque de facto tem que ver com uma vontade genuína
de transmitir informação, de educar os públicos e de esclarecer sobre aquilo que fazem, continua a existir muita relutância relativamente a esta matéria. Para que a informação sobre ciência chegue cada vez mais aos públicos e com maior qualidade e rigor, parece claro, e isso tem vindo a acontecer nos últimos anos, que o papel dos centros de investigação é central. Que os centros de investigação deverão cada vez mais ser capazes de constituir gabinetes de comunicação, onde os conteúdos sejam preparados de forma a facilitar o trabalho dos jornalistas e também estes gabinetes de comunicação saberem como colocar os assuntos nas redações quando as agendas mediáticas os possibilitam. Isto é, em ordem a serem bem-sucedidos, estes gabinetes devem tentar também promover iniciativas com os jornalistas e com os cientistas, dinamizando também redes de contactos entre estes, de forma a aproximá-los e criar uma maior fluidez no diálogo entre ambos. É necessário também aproximar as linguagens, como já referi, diminuir as dissonâncias, algumas dissonâncias que possam existir sobre os temas em causa, controlando por essa via melhor o risco de publicação de interpretações menos corretas sobre aquilo que se pretende comunicar. Eu penso que, apesar de tudo, o caminho da aproximação entre os ciências e os comunicadores, e os cientistas e os comunicadores, e vice-versa, nestas últimas 2, 3 décadas tem sido notável. Há muitos jornalistas que se especializaram em temas de ciência, há muitos cientistas que aprenderam a comunicar para públicos não especializados e há cada vez mais gente a especializar-se em como comunicar ciência. Parece-me que hoje a discussão está num nível cada vez mais elaborado, que revela também uma ciência mais aberta aos mídias e uns mídias também mais receptivos às questões científicas. Haja condições para continuar com o crescimento da investigação. Muito obrigada a todos. Penso que foram cobertos aqui muitos dos temas-chave desta área. Portanto, a luta que a ciência tem sempre nas redações por uma certa visibilidade continua a ser uma questão da ordem do dia e a importância que isso tem. Por outro lado, eu tenho que desafiar o Rui quando ele diz que a ciência está quase que confinada a um nicho de mercado. Se calhar é exatamente esse o desafio do jornalismo de ciência neste momento, é sair desse nicho de mercado, da história vertical, da história de ciência, e aparecer a ciência no resto das outras histórias. E, portanto, se calhar é mais por aí. E relativamente também àquilo que disse sobre a especialização ou não do jornalismo de ciência, eu tenho que admitir a minha total incapacidade para relatar um jornalismo desportivo ou jornalismo económico. Portanto, existem muitos outros tipos de jornalismo que também requerem um conhecimento específico e se calhar também não justifica o jornalismo científico tanta particularidade. Esta discriminação positiva facilmente se torna numa discriminação negativa, não é? E agora, se calhar, abriria a sala. Imagino que hajam perguntas. Desculpa, estava a abrir. Temos ali um braço a agitar fortemente. Boa tarde, o meu nome é Alexandra Sapinto, sou investigadora no CIVIV e a minha questão, tinha 2 questões, se me fosse permitido. Uma delas está relacionada com um programa que foi lançado há algum tempo, não sei exatamente quando, eu peço desculpa, mas a minha memória é terrível, pelo Jornal Público, e que na altura eu achei fantástico, que na prática era promover o contacto entre jornalistas e cientistas, pondo os cientistas na redação e não tenho a certeza se os jornalistas no laboratório. E na altura eu achei esse programa delicioso, porque na prática o que falta aqui muitas vezes é estabelecer, é perceber quais são as dificuldades de uns e de outros, e a comunicação, promover este tipo de contacto, este tipo de comunicação, eu acho que era essencial para promover, para se conseguir melhorar tanto o jornalismo de ciência como a comunicação por parte dos cientistas.
E a minha questão era se não valeria a pena promover, eu não sei se está avaliado o impacto que esse programa teve, mas se não valeria a pena promover mais projetos como este e se calhar até fazer parte, por exemplo, dos programas doutorais que agora normalmente têm um ano letivo, haver uma parte que fosse exatamente comunicação de ciência. A outra questão que eu queria perguntar está relacionado com como chegar ao público. Uma coisa que eu sentia falta no Congresso, se calhar vamos falar um bocadinho amanhã, é um bocado da comunicação de ciência em escolas, porque também se faz. E o que nos diz a didática sobre como chegar aos alunos e como os interessar, uma das formas é ir buscando uma realidade que lhes toca, algo que eles conhecem, algo que está próximo de si. E muitas vezes isto é uma coisa tão simples, mas para nós cientistas às vezes é relativamente simples perceber de que forma é que uma coisa vai tocar alguém. Simplesmente nunca pensei que isso fosse a parte mais importante para chamar a atenção de alguém. E até que ponto é que, pronto, não se deveria também promover o contacto com as didáticas e não só com o jornalismo para tentar então cativar mais as pessoas. Eu penso que essa parte do relacionamento com as escolas e com outros públicos será coberta noutra sessão, portanto, se não se importa, ficaremos com essa questão para outra sessão. Não sei se algum dos colegas quer falar sobre esta questão das residências de cientistas nas redações. Eu, em relação a isso, francamente, não sei como é que correu esse programa do público. Queria só voltar atrás, porque há bocado não disse uma coisa que eu gostava de ter dito, e peço desculpa de não lhe estar a responder à pergunta, uma vez que não sei de todo responder, que é o seguinte: a questão da divulgação da ciência ou do conhecimento da ciência pelas pessoas em geral não se coloca só num sentido, isto é, não é só necessário que os jornalistas se interessem pela ciência. A terra move-se e, portanto, mesmo que os jornalistas e os diretores e os editores não se esforcem ou não consigam fazer a divulgação da ciência, a ciência está a crescer. E isso vai levar a que os jornalistas que fazem ciência ou que não fazem ciência, mas os responsáveis dos órgãos de informação, se interessem pela ciência. Portanto, não é um caminho só num sentido, é um caminho nos dois sentidos. Existe uma pressão cada vez maior também para haver mais ciência. Era só isto que queria dizer. Não sei se era interessante, mas passou um pouco. Com certeza. Eu tenho que dar a palavra àquele braço esbracejante. Vocês têm uma cortesia extraordinária uns com os outros. Eu queria só oferecer o meu testemunho. De facto, fui um dos cientistas na redação. Participei nesse programa fabuloso do público, promovido pelo José Vítor Malheiros e pelo António Granado, em 2006. E confirmo que acho que é um programa extraordinário. Eu estive lá 3 meses, entre outubro e dezembro de 2006. Curiosamente, coincidiu com o fim da secção de ciências do jornal. Mas acho que a culpa não foi minha, eu acho que já era de qualquer forma, não fui eu, quer dizer, não. E de facto foi a meio do meu doutoramento, eu interrompi o meu doutoramento em bioquímica para ter essa experiência, e se calhar se não tivesse tido essa experiência não estava hoje aqui na categoria de cientista não ativo, não é? Como esta manhã chegámos à conclusão que eu não sou ativo, não é? Portanto eu gostei muito disso, e foi uma experiência muito importante. Até porque teve esta particularidade, penso que é a única, que foi de intercalar o meu doutoramento, permitiu-me ganhar uma série de perspectivas muito interessantes e que não tinha acerca da ciência, porque nós, quando estamos a fazer investigação científica, acabamos por estar realmente muito focados, então no meio do doutoramento estamos obcecados, e consegui até ter uma ideia mais rica da ciência, porque através dessa passagem eu numa altura fazia investigação em cristalografia de proteínas, portanto estudava proteínas de bactérias patogénicas, utilizando raio-x, portanto uma técnica biofísica, e no público escrevi sobre todos os temas, desde astronomia, astrofísica, até zoologia,
Aliás, a notícia perfeita de ciência é qualquer coisa que meta astronautas e chimpanzés, assim, uma coisa assim. E sexo, claro. E pronto. Mas não uns com os outros. Acho que de facto foi extraordinário. E já agora, só para terminar, a coisa que tive mais dificuldade de fazer durante esse estágio todo foi quando uma colega minha, eu estudava proteínas na altura, foi quando uma colega minha jornalista, também estagiária, me perguntou o que era uma proteína. E eu tinha tanta coisa para dizer sobre o que era uma proteína que acho que estou a confundir. Bem, boa tarde a todos. Chamo-me João Monteiro. Os meus amigos conhecem-me como Braços Bracejante. Estou a brincar. Sou biólogo e comunicador de ciência. Eu não vou colocar nenhuma pergunta, vou só fazer uma observação. Logo no início, Ana Sousa Dias, a jornalista, falou no estado de divulgação de ciência em Portugal, no jornalismo. Eu queria dar aqui um exemplo positivo de algo que tenho vindo a presenciar. Fui convidado há uns 2 anos atrás para escrever uma coluna de ciência numa revista regional de Algarve Vivo, tem sede em Porches, na freguesia do Concelho de Lagoa, no Algarve. No início a revista não tinha nenhum conteúdo de ciência, esse foi o primeiro conteúdo de ciência que começou a ter. Passado um tempo, deve ter gostado tanto e o resultado deve ter sido positivo, porque aderiu ao projeto Ciência na Imprensa Regional, com o António Piedade, já uma pessoa porque eu tenho uma grande estima, já falou, já apresentou aqui os resultados desse projeto. Portanto, passou a ter 2 conteúdos de ciência. Muito recentemente passou a ter um 3º conteúdo de ciência, porque convidou a Concept, a Comunidade Cética Portuguesa, que é uma associação de divulgação de ciência. Temos um póster lá fora, é muito fácil encontrar o póster, é um póster cor-de-rosa, tudo muito bonitinho, com unicórnio e com asas, portanto toda a gente vai reconhecer. Eu depois posso falar desse projeto também. E este mês vai ter um 4º conteúdo de ciência, eu acho que isto é excelente, que é uma entrevista à doutora Sónia Negrão, do ITQB. É verdade, o ITQB está em grande e, portanto, em cerca de 2 anos já tem 4 conteúdos de ciência. Eu acho que isto também é bom a gente de vez em quando falar dos aspectos positivos. Portanto, foi só para deixar essa nota. Obrigado. Muito obrigada. Eu agora já tinha ali o Filipe. Não, era... O Filipe estava para Era um comentário. Eu acho que às vezes ficamos agarrados a ideias passadas e que creio que não são bem corretas, mas para a minha experiência não é. Filipe, representante da Astrofísica. Foi aqui dito que a academia vê mal quando os cientistas falam e que isso põe em causa a integridade. Na minha experiência, eu creio que isso não é verdade. E hoje de manhã a Rita Portela mostrou que, por exemplo, no IBMC, 86% deles participam e fazem comunicação de ciência e divulgação de ciência. Eu creio que isso poderá ter sido uma ideia antiga, mas hoje em dia não se verifica. Agora, o que tem que ser claro para o cientista é o que é que ele ganha com isso. Ninguém trabalha de graça, não é? Portanto, o esforço que ele faz naquilo tem que, de alguma maneira, recompensar. Portanto, nós, se calhar, os gabinetes de comunicação, do qual eu sou uma das pessoas que trabalha nisso, tem que fazer ver aos seus investigadores que eles ganham com isso. Portanto, isso é um trabalho que, se calhar, é mais visível nos centros onde há pessoas que servem de ligação entre os cientistas e os média. Talvez noutros sítios, em universidades onde não há gabinetes, talvez ainda exista essa ideia, mas tanto que eu conheço, a realidade que eu conheço não é assim. Mesmo dentro da Universidade do Porto, hoje em dia já há um esforço, mesmo da equipa reitoral, em divulgar as coisas, em meter os cientistas a trabalhar, a participar junto do público e tudo. E grande parte deles aderem. Eu acho que já são muito raros aqueles que veem com maus olhos o colega que participa nisso. Eu acho que é uma ideia completamente ultrapassada. Obrigada, Filipe. Vanessa? Boa tarde, meu nome é Vanessa Oliveira, sou bióloga e mestranda em Comunicação de Ciência. E a minha pergunta é sobre o programa Biosfera, que eu via muito alegremente ao domingo por volta da 1 da tarde. E agora aquilo que vejo é um trailer a dizer que vai dar na terça-feira às 15h30. Felizmente tenho um trabalho e não me é possível ver às 15h30, provavelmente é capaz de estar para visualizar no site. Mas a minha pergunta é como é que foi feita essa decisão de mudança de horário, quais foram os critérios que levaram a essa decisão e quais foram os impactos ao nível de audiência, se podem dizer. Pronto, para mim é uma pena não poder vê-lo ao vivo. A pergunta não é para mim, pois não? E depois se calhar era para o provedor da RTP ou algo assim, mas pronto, era uma questão. Caríssima. Eu volto a dizer, a pergunta não era para mim, pois não? Não, ok.
Eu sou a parte interessada, eu sou a parte que gostava que se mantivesse nesse horário que foi só durante Foi muito interessante. Por acaso deixem-me partilhar isto convosco e a Ana é a pessoa ótima para assistir a estas confidências. RTP. O horário do Biosfera durante vários anos, coisa que eu às vezes automaticamente digo, passa a quinta-feira às 19h30, não passa. Passa terças-feiras às 15h30 e quartas-feiras às 19h30. Tá bom? Fora isso, nas boxes, andando para trás a qualquer hora, ou sempre que vocês queiram ir ao site da Farol de Ideias, e se ele já não estiver disponível, peçam, como sempre. Não sei se alguém já utilizou isso, é pedir, e nós enviamos o link. Durante essa hora, porquê que ele passou aos domingos? Porque às 19h30 de quinta-feira entrou o que se chama, deixem-me cá ver se eu consigo ser o mais suave possível com as palavras, um product placement de ambiente. E de imediato, portanto, o e-mail do Biosfera recebeu não sei quantas pessoas iradas, como é que estão a fazer greenwashing no Biosfera. Calma lá, vocês vejam lá, porque o horário está a ser no Biosfera, não é o Biosfera que está a dar. É alguém que olhou para a grelha e disse: eu quero comunicar alguma coisa que tenha um toque de ambiente e que seja pago ou por uma EDP ou por uma whatsoever, que queira dizer que fazer barragens é a melhor coisa que existe para ter lobos e águias a passear na natureza. Então qual é a melhor hora para isto? Quinta-feira às 19h30. Pois, durante esse período, o Biosfera passou para os domingos de manhã, que eu achava aquele horário excelente, seria o horário que eu, se tivesse a gerir uma grelha, eu colocaria aí este programa e com certeza que poderia voltar a repetir uma outra hora, 19h30, já passou às 2 da manhã, enfim, na RTPN às vezes passava às 4 e havia gente que via às 4 horas, portanto há pessoas que não dormem e gostam de ver Biosfera. Portanto, a pergunta não devia ser feita para mim. Pois. Pois. Estás. Muito obrigada. Essa parte eu agradeço. Não tens o e-mail do produtor. Deve ser produtora @rtp. António, por favor. António Piedade. 1, 2, 3. António Piedade. Uma pergunta. Finalmente consigo fazer uma pergunta à Ana Sousa Dias. Já vi se você responder. Não sei, talvez se calhar não seja para si a pergunta. Ainda há pouco disse que a capa do próximo número da Ler vai ser uma entrevista sua a um cientista e que tinha sido por esta razão, como nós todos ouvimos. E eu farto-me de folhear as páginas da Ler e de outras revistas, não há assim tantas, e dos jornais, e não há praticamente recepção crítica a nenhum livro de divulgação de ciência e eles publicam-se em Portugal. Não há lugar à literatura de divulgação de ciência na Ler? Isso não é uma pergunta para si. Não, mas eu posso perguntar depois ao diretor. Eu sou freelancer e limito-me a fazer a entrevista. A questão é mesmo essa. É que, sim, mas facto, posso colocar essa questão e provavelmente para ele é interessante que essa questão surja. É porque há público que, e agora, não sei se o David Marçal vai falar no facto de uma coleção que se chama Ciência Aberta, da editora Gradiva, estar em 30 anos, ter 200 títulos sobre divulgação de ciência e ser considerado uma das melhores coleções de divulgação de ciência de todo o mundo. E, contudo, pouco ou nada se reflete sobre como ela é escrita, ou feita, ou construída. Ela não é literatura, aquilo são caracteres que aparecem em papel. Já... Já agora eu também gostava de acrescentar alguma coisa sobre isso. Também muitas vezes há produtos que não aparecem porque não aparece quem esteja disponível para os fazer. Não é? Eu durante 4 anos fiz recensão de livros de ciência no Jornal de Letras e
Portanto, é uma questão também das pessoas estarem disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, não é? E de o proporem a algumas redações, não é uma fatalidade. É preciso que haja quem faça. Exatamente, exatamente. Temos aqui a Cristina. Sí, yo volía a preguntar si vuestra opinión sobre lo que se llama ahora periodismo de marca, brand journalism, si pensáis que el periodismo científico o ambiental puede llegar a este tipo de plataformas que son patrocinadas directamente por marcas, pero no estamos hablando de publicaciones corporativas, sino de periodismo. Hay medios, sobre todo en periodismo económico, grandes bancos están promoviendo plataformas de este tipo. Yo no sé si pensáis que es posible que lleguemos a ver, no sé si empresas farmacéuticas que hacen contenidos de salud o empresas como, no sé, activistas como Greenpeace que hagan, que promuevan y contraten a periodistas profesionales como está pasando. Por ejemplo, Coca-Cola, pues su web tiene 30 periodistas en activo. También con la fuga de cerebros y de buenos periodistas de los medios se está propiciando. Posso responder. Mais uma vez, eu tenho a certeza que a EDP, se não se desse tão mal comigo, ou algumas CCDR, ou mesmo o Ministério do Ambiente, gostaria de pagar biosfera. Não iam era gostar do conteúdo que eu iria produzir. Porque que acontece quando eu... vocês lembram-se daquele caso que aconteceu na Antena 1 com a informação verde de ambiente sobre barragens patrocinada pela EDP? Vocês lembram-se? Aquilo era mais do que product placement. Era conteúdo formado por EDP para promover uma informação que quer passar. Isto chama-se greenwashing. Tudo depende o que é que nós estamos dispostos a pagar. Nós, público, nós, jornalistas e nós, ciência. Se nós vamos dizer, por exemplo, a BP andou várias vezes a fazer programas, não só em Portugal, principalmente em Portugal, e eles fizeram um financiamento, aquilo correu logo tão mal, e eles fugiram, arrepiaram o pé, porque perceberam que era greenwashing, e as pessoas perceberam, e foi contraproducente tentar financiar uma informação e as pessoas perceberem que estavam a ser manipuladas. Esse é um ponto, é grave. Agora, se há uma marca, se há uma banca que quer passar alguma informação, eu lembro, por exemplo, o BES financiou durante um tempo o Biosfera. De coisas engraçadas do destino, porque depois falavam comigo, sempre que alguém queria alguma coisa, falavam comigo, era nós dizermos quem é que nos últimos anos promoveu as mais-valias em Portugal. Foi o Grupo Espírito Santo. O que é que aconteceu a nível dos investimentos em determinadas infraestruturas ou em muitas casas que estão nos centros das cidades, que pertencem à banca e à finança. Apareceu o Banco Espírito Santo e eles depois retiraram o patrocínio. Não sei porquê. A informação estava certa. Isso tem esse ponto. Há marcas que realmente querem comunicar. Aquela marca que eu acabei por comentar com aquela Ana, não é Ana? Como é que se chama? A Vanessa. Quando a Vanessa me perguntou porquê que o Biosfera saiu do domingo porque estava na quinta-feira, aquele horário fez muito jeito para alguém que quis comunicar de forma greenwashing uma informação de ambiente. Não há almoços grátis, temos que ter essa noção. Quando alguém nos vende alguma coisa, nós temos sempre que perceber, ok, nós podemos ser enganados, desde que a gente perceba. Vamos comunicar aqui alguma coisa, quem é que ganha no meio disto tudo? É uma das principais questões, nós jornalistas e vocês de ciência, a estarem atentos, quem é que ganha com este almoço? Não há grátis, quem é que vai ganhar com esta comunicação? E percebermos, pronto, se é uma comunicação, aumentam postos de trabalho, porque nós realmente precisamos, por favor, continuem a investir em ciência, porque nós já não podemos nem exportar garrafões de vinho, nem sair por aí fora a dizer que mão de obra barata portuguesa, que os portugueses trabalham muito bem lá fora, porque é praticamente mão de obra escrava. Vejam o que é que se passa aqui em Espanha, nomeadamente na agricultura. Por favor, continuem a pensar cérebros, mas a perceberem
O que é que estão a querer dar a volta? E isso é importante. Se há uma marca como a BP que estava a querer comunicar e arrepiou o caminho, porque nós não podemos comunicar novos carros, um consumo todo muito verde, e a BP está atrás a dizer que aquele carro é ambientalmente espetacular. Sigam. Não é? Desculpem lá. Obrigada. Tínhamos o Carlos Filhais lá em cima e tenho instruções para terminar. Por favor. Só o micro? Não. Não chega à voz, Queremos ouvir em bom. Queremos ouvir em bom. Estão a ver que agora? É só para anunciar que eu aceitei substituir a Ana Moutinho no JL. E, portanto, uma vez que ela fazia lá umas recensões muito curiosas e interessantes sobre livros de ciência, e que depois do que ela fez não aparecia mais nada, eu deixei-me convencer e passei a escrever uns textos no JL sobre livros. A coluna chama-se Longe Mira e vai sair na quarta-feira. Que bom! A terceira. Longe Mira porque era o nome que se dava ao telescópio no século XVII, quando chegou a Portugal. O primeiro nome de telescópio em português era Longe Mira, que eu acho um nome fabuloso. Longe Mira. Então a gente percebe que é um telescópio. Deixem-me também concordar com a questão de não haver crítica. Eu também sou autor e gostava que me batessem mais. Ninguém me bate, é uma coisa, pá, uma pessoa nem tem estímulos, pá, nem positivos, nem negativos. Mas isso o professor também sabe que a Academia Portuguesa protege-se muito. Normalmente as pessoas escrevem pouco. Mas eu agora não vou protegê-la. Vou dizer que... É isso. Eu estou de acordo. Quando eu disse a um amigo meu, isto não há crítica de livros de ciência, ele disse, livros de ensaio em geral não há crítica. E eu fui ter com um literato e disse, olha, não há nem crítica de livros de ciência, nem crítica de livros de ensaio em geral. Disseram, olha, também não há crítica literária. Explica de modo que eu estou elucidado. É uma democratização total da crítica. De qualquer modo, há algumas coisas que se parecem com crítica literária, mas já me disseram, eu fico confundido, como sou de fora, fico confundido, isto deve ser crítica literária. Depois já me explicaram que há uns amigos que se conhecem e que falam uns dos outros. Crítica literária. Acho que neste congresso deve ser dito que o último prémio Leia de literatura, portanto, e aliás o penúltimo também. O penúltimo foi ganho pelo engenheiro do Estudo Superior Técnico e o último foi ganho por um engenheiro físico. Portanto, até os prémios literários estão a ser ganhos por cientistas, de modo que é o fim da questão das duas culturas. E, portanto, com este apelo à crítica, digamos assim, terminamos a nossa sessão de hoje. Eu tenho